Então, esta semana eu venho falar sobre o papel do marketing no consumismo e a responsabilidade nas empresas e como podemos melhorar, e também sobre aviões. Mas já lá vamos aos aviões também. Então, na minha bolha, eu esta semana, na semana passada, aliás, vi um post no LinkedIn, o qual vou deixar um pequeno resumo e vou pedir ao Miguel para ler este pequeno resumo. Olha, pode ser, Miguel? Não pode ser. Eu estive a ler o teu pequeno resumo e eu não concordo. Eu não quero a minha voz associada a isto? Não quero a minha voz associada a isto, por isso eu peço ao Fred para ler este pequeno resumo. Importa-te, Fred, que o Miguel está com medo de apanhar Covid. O verdadeiro problema é a produção excessiva, não o consumismo. Em 2023, os gastos com marketing global atingiram 1,65 mil milhões de dólares, ou trillion dollars em inglês, com grandes corporações a investir fortunas para nos vender produtos desnecessários visando lucro a qualquer custo. Empresas como a Procter & Gamble, a Amazon, a Unilever e outras gastam milhões em marketing, utilizando técnicas para explorar a natureza humana e incentivar a compra. Embora possamos fazer escolhas melhores, a responsabilidade principal recai sobre essas empresas e não sobre as pessoas. Também esta parte final não concordo muito. A produção excessiva... Isto é o post do rapaz, não é a vossa opinião. Desculpa, que sem querer já. Já vamos. A produção excessiva é o verdadeiro problema, não o consumismo. Portanto, no fundo, aqui o que o Carlos Terol está a tentar dizer é que devemos desresponsabilizar mais as pessoas pelo consumismo e responsabilizar mais as empresas pelo seu marketing, ok? No fundo é o que ele estava aqui a tentar. Ele ainda termina com uma questão que é como podemos resolver isto. E eu gostei imenso porque houve imensas sugestões no post, e o post vai estar em marketingporidiotas.pt, e as pessoas escreveram, não é? Várias dicas, não é? Sobre o que é que elas poderiam fazer, ou como é que poderiam resolver isto, não é? Tem uma pessoa que diz que escreva tudo o que gostaria de comprar num pedaço de papel, sempre que quiser comprar algo, anote-o e coloque no local visível. Depois de uma semana ou de um mês, verifique se ainda sente que precisa dos itens que escreveu, não é? Portanto, alguém aqui a tentar evitar o consumismo. Ou então tem, por exemplo, outro utilizador a sugerir que temos de terminar com o marketing e com a publicidade nas empresas e deixar as pessoas pesquisarem por si o que necessitam e o que querem comprar sem influência, ok? Também houve É interessante. Portanto, na verdade, eu não sei qual é o problema, se o problema é o consumismo por parte das pessoas ou a produção excessiva por parte das empresas ou o marketing, não é? Ou talvez os dois, não é? Mas estava a ler um livro, e estou, aliás, a ler um livro que se chama Net Positive, que é do CEO da Unilever, e pensei em partilhar aqui alguns dos princípios no livro para uma empresa ser net positive, ou seja, uma empresa que melhora a vida de todos os que toca, inclusive é do planeta, não é? Portanto, é tudo o que toca, não é? Na verdade. Então, os 5 princípios de uma empresa net positive mencionados no livro são ownership dos impactos. As empresas net positive responsabilizam-se por todos os impactos e consequências que decorrem das suas atividades intencionais ou não. 2. Criar benefício a longo prazo. Ser net positive é operar com o benefício a longo prazo das empresas e da sociedade, evitando, aliás, o short-termism, que falámos no episódio 183. 3. Criar retornos positivos. Net positive são empresas que criam um retorno positivo para todas as partes interessadas, incluindo trabalhadores, clientes, fornecedores, parceiros e a próxima geração e o próprio planeta. 4. Recompensam os stakeholders. Empresas net positive são as empresas que recompensam os seus acionistas como resultado do modelo multissetorial de longo prazo. Isto nem parece o Diogo a falar. Empresas que recompensam os stakeholders têm lucros, Diogo. Não. Tu estás doido. Espera. Tu enlouqueceste isto tem a ver os stakeholders, sendo que os stakeholders... Espera aí, deixa-me explicar isto. Os stakeholders, neste caso, são as pessoas também. Não é? Portanto, eles incluem o stakeholder não como acionista só da bolsa, mas como a pessoa que também faz a compra, não é? Ok. Era isso que eu ia explicar a seguir. Mas quinto e último, as empresas net positive estabelecem parcerias com outros, incluindo concorrentes, críticos, sociedade civil e governos, para enfrentar grandes problemas sistémicos que não podem ser resolvidos sozinhos, ok? Isto, para dar uma ideia, portanto, o livro é escrito por um CEO da Unilever, não é? Claro. E então é um nível muito, muito alto numa empresa, para grandes empresas, sem dúvida, mas claramente há aqui vários princípios que podem ajudar a mitigar pelo menos aquilo sobre o qual o Carlos Terol
falava. E então deixo aqui a minha questão para vocês. Não vou questionar se o Martin é responsável pelo consumismo, a não ser que queiram comentar, claro, e deixo isso convosco. E claro que a resposta é sim. A resposta é sim. Vou deixar convosco, Mas gostava de saber a vossa opinião sobre se a sustentabilidade veio para ficar ou se vai ser uma tendência que passará no futuro. E se veio para ficar, porque é que andamos ainda a comprar publicidade em aviões na praia? Não é? Eu não sei se vocês têm estado na praia, mas os aviões com publicidade a passar, a promover a discoteca, a última nova discoteca no Algarve, continuam, não é? E como é que as empresas, sabendo que a sustentabilidade é algo importante, estão a continuar a pagar estas publicidades que aumentam a sua pegada? Não é? Porque a publicidade deles aumenta a sua pegada. E então é essa a minha questão para vocês. E Miguel, tens a palavra, e se quiseres comentar sobre se o Martin é responsável pelo consumismo, vamos a isso. Eu vou fazer um comentário simples. A ideia, tu fazes aí a pergunta se a sustentabilidade veio para ficar. Eu acho que obviamente que sim, ou pelo menos o termo, a ideia, o conceito, aquela ideia de que as empresas têm de ser sustentáveis e que é aquele chavão lindo. Na realidade, todas as empresas, ou praticamente todas, estão-se a marimbar para a sustentabilidade. Elas querem que sejam vistas como empresas sustentáveis, porque senão era isso que tu estavas a dizer. Então uma empresa que quer ser sustentável vai anunciar com um avião na praia? Epá, não faz sentido. E que não se preocupa, não é? Como se não é como se não essa incongruência entre as ações de marketing e os compromissos ambientais. Exatamente, ou seja, estamos a assumir que elas o têm, não é? É a minha questão, não sei se tem, essa é a minha questão, não é? É porque se então se calhar é mesmo só uma tendência e não as pessoas ou as empresas não estão a pegar nessa tendência, não é? Não estão. Claro, ou seja, nós vemos os exemplos das empresas mais poluidoras do mundo. O que se vê muitas vezes é essas empresas, o que é que fazem? Em vez de resolverem o problema de poluição que estão a criar, tentam compensá-lo de alguma forma com outras ações ambientais e essas coisas todas. Uhum. Porque isso é ser sustentável? Certo. Eu acho que não. Mas a pergunta em cima da mesa é sustentabilidade ou visibilidade? E a maior parte delas está a pensar na segunda. Claro, tipo, ou seja, é caso para dizer que a sustentabilidade é uma tanga. É como a privacidade. Mas é algo. Há empresas que levam a sustentabilidade a sério. Há empresas que levam a sério e que no seu core está mesmo esse valor. Uhum. Mas a maior parte das empresas, acredito eu, a sustentabilidade chega porque alguns lá o CEO diz: malta, pá, esta sustentabilidade parece que é a palavra deste ano, nós temos de implementar isto, e depois começam a fazer algumas coisas para parecerem sustentáveis. E pá, é porreiro, estamos aqui no escritório, temos aqui os 3 caixotes de lixo, não é? Ou 4, o que é? Ou então, tipo, estamos a receber os saquinhos lá em casa, tipo da câmara, com aqueles verdes que é para comida orgânica e não sei o quê. Epá, todo esse tipo de situações. Eu acho que sim, mas eu acho que a sustentabilidade neste momento ainda não é levada a sério. A sustentabilidade tem então um problema de comunicação, é isso? Não, a sustentabilidade tem um problema de ação. Toda a gente sabe comunicar a sustentabilidade e gosta de ser sustentável e já percebeu que fica bem a sua empresa ter sustentabilidade, mas as ações do dia a dia depois é que dizem o que é sustentável ou não, não é? Uhum. Ou seja, se calhar então as empresas tinham de arranjar forma de desligar os ar-condicionados e ter... Epá, não sei, não faço ideia, porque eu também não vivo muito bem o mundo da sustentabilidade. Mas pronto, passando à outra parte da pergunta, se é as pessoas que consomem mais e tal, aquilo que tu tentaste desviar-te, que era para nós não começarmos aqui a bater no ceguinho. Eu gosto, bora. Eu acho que é assim, a responsabilidade é das pessoas, não é das marcas. As pessoas compram desenfreadamente porque querem comprar, porque desejam, porque têm uma fraca autoestima e precisam de comprar um carro caro ou um relógio que comunique por ele com os outros, a dizer, olha, eu sou muito bom, sou melhor do que tu e tal. As pessoas têm milhares de razões para comprar coisas desnecessárias. Eu digo isto porque, epá, eu por acaso sou um tipo muito apoupadinho, eu não compro nada. Não tenho esse drive, mas compro coisas... Só sobre piscinas e jacuzzi. Então, mas compro uma coisa que me dá prazer e foi uma compra, não foi uma compra por impulso, e só comprei uma. É só de andar a pôr.
A seguir é o Ferrari e o Bentley. Olha, mais vale comprar essas coisas do que andar a comprar porcarias que vêm em caixinhas, sacos de plástico, etc. e não sei o quê, Da Temo. e que são altamente, sim, exatamente, e que são altamente poluidoras. Mas a única pessoa que comprou da Temo foi ele. Mas não foi? espera, eu acho que sim. Não, mas- não fui eu, foi a minha mulher. Foi a minha mulher. Foi ele na conta da mulher, eu recordo-me. Mas oh, Miguel, então quer dizer que as empresas não são nada responsáveis pelo Olha, consumo? As empresas são responsáveis por criar desejo e por criar bons Pois. anúncios, criar coisas interessantes. Então são responsáveis também. Miguel, São os dois, é isso? Não são responsáveis, porque em Então, último caso Estou confuso. Agora também estou confuso. as empresas fazem parte do processo, mas em última análise a responsabilidade é do consumidor. Por exemplo, não querendo dizer a minha mulher, mas dizendo a minha mulher, ela compra muita coisa vinda da Temo e eu não compro. E eu sou sujeito e apanho com a mesma publicidade. Porquê que eu não compro e ela compra? Não é? Se a culpa fosse da Temo, eu também devia andar a comprar disparatadamente. Epá, a única coisa que mandei vir de lá foi um microfone de lapela. Ou seja, Então pronto, compraste. mas comprei uma coisa que precisava, não é uma coisa é eu andar a comprar todos os meses 100 e tal euros de compras em coisinhas, porta-chaves, só porque vi um porta-chaves giro e não sei o que e tal. Outra coisa é tu comprares uma coisa que realmente precises. Não me venham dizer que eu sou consumista porque não sou. Pá, na realidade não sou mesmo. Agora, nós podemos julgar uma empresa por criar táticas boas e criar desejos com anúncios incríveis, campanhas de relações públicas, etc. Então, ó Diogo, tu estás na área errada. É verdade. Tu se É calhar isso. estás na área, não sei o que é que estás a fazer no marketing, não é? O caso dele é interessante, porque no caso de Diogo, não fazendo promoção ao teu trabalho, mas a verdade é que tu não queres trabalhar empresas capitalistas, Sim, digamos só assim. trabalho em ONGs. Só Sim. trabalhas ONGs. Ou seja, tipo, pronto, quer ser visto como um tipo bonzinho nisto, apesar de depois de aldrabar aí nas subscrições de tudo e mais alguma coisa. Estou a gozar. Não, estou a gozar. Isso é o Diogo do passado, não é o Diogo agora. É assim, não, mas eu percebo. Então, percebo mas o teu- só percebo o para teu lado. resumir, ou seja, eu vou-te dizer o que eu ouvi de ti, ok? E vê se eu interpretei bem. Ou seja, tu dizes que a responsabilidade é sobretudo dos consumidores e que há ali, ou seja, as empresas são responsáveis por comunicar nessa situação, ou seja, são elas que estão a comunicar, como é óbvio, há essa responsabilidade, mas no final de contas são os consumidores que estão a fazer essa ação, é isso? Eu acredito que sim, a não ser que seja um caso de publicidade enganosa, em que a empresa diz: olha, vocês podem comprar tudo e mais alguma coisa porque estas caixas são todas biodegradáveis e não sei o quê e tal, e são ultra sustentáveis, E depois não e são. as pessoas compram e afinal não era. Ok? Se as pessoas foram enganadas, mas a responsabilidade da compra, epá, eu acho que recai sempre sobre a ser pessoa. humano. Ok, Agora, interessante. porque senão, depois tu estavas a falar aí de algumas coisas, tipo o ownership dos impactos, ok? Então a publicidade é uma atividade intencional É de verdade. persuasão E do mesmo, outro. e mesmo não intencional, por vezes. Assim, então nós somos a marca responsável pelos impactos que isso possa ter a nível de vendas. Isto segundo o CEO da Unilever, sim. Ok, e ele disse: ok, então bem, a responsabilidade é minha, CEO. Então está bem, nós estamos a vender muito, mantenham-me no lugar, não é? Ou seja, mas epá, eu percebo mais ou menos. Eu acho é que há aqui algumas questões onde nós devíamos focar mais a nossa energia. Não é propriamente da parte do marketing, mas por exemplo, aqui do criar benefícios a longo prazo, e com isto acabo. Vocês conhecem o conceito de obsolescência programada? Pois, sim. Ok, que Não sei são, o quê. imagina, tipo, não é uma coincidência que todos os carros ao fim de 10 anos começam a dar problemas a sério, não é? Ao fim de 8 anos começam a dar problemas, ao fim de 10 anos problemas a sério. Porquê? Sim, e E repara, as tu estás a máquinas de falar. lavar? Sim, desculpa, deixa-me só adicionar este ponto que é para ser uma coisa mais clara. Mas o que o Miguel está a dizer, o exemplo dos carros até poderia ser uma coisa não intencional, mas há mesmo o intencional, ou seja, como a Apple não atualizar o sistema antigo, por exemplo, que é para ver se consegue mais utilizadores no novo. E às vezes não é só na funcionalidade. Por exemplo, uma máquina de lavar pode começar a ter. As máquinas de lavar antigamente duravam 20, 30 anos, não é? Era aquilo que os nossos pais diziam. Hoje em dia as coisas duram muito menos tempo. Porquê? São feitos com alguns materiais que corroem, têm de ser substituídos, etc. Mas a obsolescência programada nem sempre é só sobre a funcionalidade do produto ou do serviço. Por exemplo, nos carros, o teu carro daqui a 10 anos, o design está ultrapassado. Não é? Saem novas linhas, novos designs e tu ficas para trás. Ou trocas de carro, ou então começas a ter aquele problema de
eu tenho aqui um carro, Sim, aspecto velho, não há um carro que dê para trocar de design, não é? É verdade, é um bom ponto. por exemplo, mas aí, Mais ou aí menos, o Tesla Cybertruck veio mudar um bocadinho essa. Não, mas tu não podes trocar o design do carro, ou seja, a partir do momento em que compras o carro, ele fica com esse design para o resto da vida. sim, Não é que tu possas trocar E- as partes de fora para ficar com o novo design. e de alguma forma Isto era um a negócio. sociedade, de alguma forma a sociedade fez com que esses carros depois deixassem de ser vistos como carros bonitos, não é? E temos exemplos mesmo do Estado a fazer obsolescência programada com carros a dizer este carro não pode entrar em Lisboa. Um carro mais de certa idade já não pode entrar. Então o Estado está-nos a dizer Por causa das vai, emissões. vai comprar um novo, não é? Ou seja, eu acho que estes problemas deviam ser mesmo vistos a sério nos telemóveis, então, gritando. O telemóvel deixa de ser atualizado e começas a ter problemas, e eu ando desconfiado que a própria câmara do telemóvel perde qualidade propositadamente. Não sei se vocês já repararam, quando têm um telemóvel e Essa compram. teoria não conhecia. Isto agora já é Não, teorias da não, conspiração. não, Isto agora ouve, falta aqui a ouve. música dos Calma, X-Files. Tu quando compras um telemóvel, tu achas as fotografias incríveis. E passado 4 anos, 3 anos, as fotografias parece que ficam. É assim de repente, deixam de ser bonitas. E o telemóvel novo já tem fotografias mais bonitas, ok? Ou seja, Interessante. Isso é porque tu vês os telefones dos teus amigos e vês que os outros são mais. mas Fred. pronto, olha, Fred, com esta conta-me fico. coisas. Bom, Diogo, a tua questão sobre a sustentabilidade ser uma tendência passageira, um compromisso duradouro, é realmente um dos temas do momento, e até porque a tua questão sobre o G60 é sobre se há ou não influência nos padrões de consumo, e com isto tu não disseste, mas eu associei depois na vossa conversa, explorar recursos, desigualdades sociais, impactos ambientais. Bom, ponto 1. Para quem já me conhece e ouve aqui o podcast com uma regularidade, sabe que a minha primeira abordagem, é aqui uma coisa que eu sei que o Miguel não gosta, mas a minha primeira abordagem seria implementar regulações que sejam mais rígidas em dois patamares: práticas de produção e publicidade. Só que a questão é que, curiosamente, elas já têm vindo a ser palpáveis no terreno. Um exemplo muito concreto disto é as metas de neutralidade carbónica. Para as pequenas e médias empresas, elas ainda neste momento estão isentas do cumprimento de obrigações imediatas, É verdade. nomeadamente em reportar qual é, o impacto das suas atividades em matéria de sustentabilidade, mas é importante perceber que é um erro se estas empresas pensarem que não têm que estar envolvidas nos desafios de descarbonização, principalmente quando estão a trabalhar com grandes empresas. Porquê? Porque as grandes empresas têm contratos em que dizem assim: queres trabalhar comigo? Sim, senhor. Então, olha, premissa número 1, não podes ter dívidas das finanças. Premissa número 2, e depois a seguir vem a informação sobre aquilo que eles esperam que seja o alinhamento das empresas em relação à descarbonização. Exatamente. Segundo, Tu já tens muitas empresas grandes também que fazem isso da mesma forma com a privacidade, não é? Claro. Que és E bem, e porque tu todos são és obrigado a responsáveis. preencher o DPO e a preencher as coisas todas, tipo a dizeres, não, nós respeitamos a privacidade. bem visto, é isso mesmo. Eu sei porque assinei um há 2 dias. Pois, por isso é que eu me estou a rir. O segundo ponto, que falaram um bocadinho à passar, mas que eu acho relevante, que é o tema da educação para o consumo. Isto é, sim senhor, sustentabilidade igual a consumo consciente, ou seja, dar mais poder aos indivíduos para fazer escolhas mais informadas, porque acho que não é 8 nem 80, nem é só do lado das empresas, nem é só do lado dos Então, mas consumidores. desculpa, É dos aí dois. nesse caso, dos 2 ou dos 3. Porque Conta. quem é que é responsável por incutir nas pessoas uma boa ideia de consumismo sustentável? É dos nossos pais, acredito, e também das nossas instituições de ensino, da escola, etc. Ou Sem não? dúvida. E Sim, acrescentaria aí Não é? também as empresas também. Não, as empresas vêm aí quase como como um finalzinho, Certo, mas uma linha para as empresas. Pá. Mas Mas um olha, exemplo como a concreto. linha pode ser muito importante. ótimo. Pergunta ao António. Não, tu só achas importante porque eles têm o dinheiro. Mas espera, E tu mas queres ir atrás do dinheiro das multas. deixa-me dar um exemplo concreto. Um exemplo concreto com base nos lucros, que neste caso aqui o Diogo pode não concordar, mas talvez fosse o caminho, que é uma produção que dá muitas vezes resposta à... Bom, espera, ponto número 1. Também falou-se há bocadinho, desculpa, linha A. A produção é muitas vezes uma resposta àquilo que é a procura dos consumidores. E há um exemplo concreto em que aconteceu aqui em Portugal o lançamento de uma marca de óculos, que se quiser patrocinar o podcast, feita com 100% de plástico retirado do mar, que tem aqui 2 ONGs. Estas podem ser publicidade, a C2C e a CA Shepherd. E é talvez que apanha plástico do fundo do mar. E isso talvez fosse esta resposta para, sim, reduzir o consumo e no sentido que leva a uma produção mais moderada com práticas corporativas sustentáveis. Faz sentido? Claro, claro. E os óculos funcionaram? Eu não vi. Pois. Só vi na televisão. Eu sei outros, os Apple Vision Pro, que não funcionaram.
Então. E se não funcionaram, não foi o mercado, não explodiu. Sim. Se a culpa fosse totalmente das marcas, eles já tinham funcionado como deve ser. Bom, mas já há marcas... Mas pronto, também tem o preço, né? Mas não há marcas de Então- telemóveis a dizer que agora tem plástico reciclado? Claro O que é, telemóvel claro que é. do O Diogo, o Future Phone, o que é, não é? Fairphone. Pronto, é isso. Ou seja, as marcas já estão a comunicar este tópico, não é? Que é para dizer que no mundo capitalista os desafios da sustentabilidade estão a ser comunicados. Mas houve aqui esta pergunta interessante, este debate, que não quero alongar muito, que é o debate se é comunicação, se é ação, o que é. Do ponto de vista de comunicação, claro que há aqui uma lacuna entre aquilo que as empresas comunicam e aquilo que efetivamente fazem, e nós já falámos isto até num episódio anterior, que é o tema do greenwashing, em que as empresas promovem uma imagem de responsabilidade ambiental sem uma ação substancial que apoiam as suas reivindicações. Depois, do ponto de vista da ação, concordo aí 100% com o Miguel, que isto vai muito além das declarações. Se eles não integram, fica depois difícil colidir o objetivo de maximizar os lucros a curto prazo como um pilar central daquilo que eles querem assumir como sustentável. Portanto, para fechar, acho que as empresas têm claramente de ser incentivadas a alinhar mais as suas operações com práticas de marketing com princípios de sustentabilidade e pegando no último episódio da Carla, isto é um tema da moda. Ok, boa, para a Fred, finalmente eu sempre senti que estávamos afastados por algum motivo, mas Jesus. agora estamos juntos. Epá, é um tema da moda. Isto é moda, mas Se é passageiro, acho que não. Eu também acho que não é passageiro. Até porque Então não é as uma pessoas estão questão a ver- de moda, é isso? Não, é um tema da moda atual, mas acho que não é passageiro na medida em que todos os notícias somos bombardeados com aumento da temperatura das águas, aumento da temperatura disto, aquilo, daquilo outro. Portanto, ou seja, as pessoas estão a ver algo que é uma consequência que tem que ser aplicada e as marcas veem uma vantagem em comunicar Uma pessoa isso. dizer que isto é um tema da moda não é dizer que isto é um tema desinteressante ou que não deve ser Claro, abordado. claro. Mas para as marcas é uma moda neste momento e há de haver outra daqui a uns tempos. E acredito que a Achas próxima... que vai se sobrepor então e já não vai ser a acho que sustentabilidade? acho que sim, e a próxima que se vai sobrepor é a ideia de feito por um humano Jesus. versus Eu inteligência acho artificial. Não há melhor exemplo, honestamente, desculpem, que é, temos aqui no episódio passado uma especialista, uma referência, como uma marca que gera influenciadores e diz, o tema do momento não é A, nem B, nem C, é sustentabilidade. Portanto, ajustem a vossa comunicação, meninas, não é? Porque isso vai-vos dar dinheiro. É isto. Marketing por idiotas.